mais um devocional diário da Palavra de Deus. Nós estamos aqui com o nosso novo tema, entendendo o seu chamado. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito para a sua vida, para o seu ministério, para você, como pessoa, se desenvolver? E nós estamos aqui no segundo dia. Ontem falei que o Senhor nos chama para o conhecer, para um relacionamento com Ele. E hoje eu quero falar aqui, dentro desse tema, que o Senhor nos chamou para frutificar, para trabalhar. Exatamente isso. Esse é um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Ontem falei uma frase aqui que tocou muitas pessoas, né? Recebi alguns comentários aqui. Dr. Miles Monroe já falou há algum tempo, né? A maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Nós precisamos ter propósito, sentido e propósito em nossas vidas. Eu quero ler hoje aqui o texto de Efésios, capítulo 2, e o verso 10, que diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso mesmo. Queridos, nós precisamos entender que em meio ao chamado, nós fomos chamados para trabalhar, para frutificar no reino de Deus. A palavra do Senhor diz em João 15,16: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Um dos critérios, uma das características de uma pessoa que tem chamado é que logo ela começa a frutificar. Isso mesmo, em pequenas coisas, em pequenos gestos, em pequenos detalhes. Às vezes, muitas pessoas elas confundem o chamado. Elas querem um cargo, elas querem um nome, elas querem um título, elas querem um destaque. Mas às vezes é necessário primeiro servir um copo d'água. É necessário primeiro fazer pequenas coisas, mas é necessário trabalhar. É necessário frutificar. Nós precisamos entender que todo aquele que tem um chamado tem fruto, que todo aquele que está ligado na videira, que é Cristo Jesus, tem nutriente necessário para apresentar frutos. Eu quero lembrar aqui da igreja primitiva, onde os discípulos agora organizam esta igreja e chamam ali 7 homens para servir, 7 homens para colocar as mesas para as viúvas, para os necessitados, 7 homens que pudessem estar dispostos a servir a outras pessoas. Então eles chamam 7 homens que deveriam ter alguns critérios: ser cheio do Espírito Santo, ter boa reputação e sabedoria. Olha que especial demais. São critérios, são características fundamentais, importantíssimas e inseparáveis de um chamado. Ser cheio do Espírito Santo. Olha o devocional de ontem. Significa ter relacionamento com Deus, ter a presença de Deus, ter a graça de Deus sobre a sua vida, ter boa reputação. Queridos, nós somos representantes de Deus. Nós representamos a Deus aonde nós estivermos, aonde nós andarmos. Somos, como diz a palavra de Deus, embaixadores de Cristo. Portanto, é fundamental, é importantíssimo que nós devemos ter boa reputação. Lá fora, no mundo, no trabalho, no comércio, o nome tem que estar ok, né? Como a gente diz aí na praça,
tem que estar tudo certinho, deve-se ter boa reputação e, por fim, outro critério, ter sabedoria. Ter sabedoria, às vezes, não significa ter conhecimento, mas ser uma pessoa sábia, uma pessoa esforçada, uma pessoa que busca se atualizar, uma pessoa que busca, sim, o conhecimento, uma pessoa que busca estudar, uma pessoa que não é preguiçosa, mas busca dioturnamente a, o aperfeiçoamento para uma caminhada com Cristo. Então, a dica de hoje, a palavra de hoje é essa. Nós fomos chamados para a frutificação e para o trabalho em exercício na obra do Senhor. Entenda o seu chamado que, em primeiro lugar, o Senhor Jesus, ele não buscou pessoas desocupadas. Lembra quando ele começou a escolher e ele orou uma noite inteira pelos seus discípulos? Todos eles estavam trabalhando. André, Tiago, Felipe, todos eles. Lucas, o médico, Mateus, cobrador de impostos, Pedro estava pescando. O Senhor não busca pessoas que estão desocupadas, sem fazer nada. Davi era pastor de ovelhas, Neemias era copeiro do rei. Meu Deus, eu estou lembrando de todos os grandes homens de Deus que estavam ocupados. Alguém certa vez disse o seguinte: eu vou ser pastor, né? É muito comum isso acontecer, mas não é quando todas as portas se fecham que se decide se não, eu vou ser pastor. Não, é quando todas as portas estão abertas, quando uma vida profissional está indo muito bem, mas essa pessoa só enxerga uma porta aberta. Arde no peito, arde no coração desenvolver uma vida para o exercício, para a obra do Senhor, uma dedicação total que vai exigir muito trabalho, muita dedicação para que haja frutos que permaneçam. Então entenda isso, coloque isso no seu coração nessa manhã. Você é um chamado de Deus. Você foi escolhido pelo Senhor. O Senhor te escolheu. O Senhor te chamou para desenvolver grandes coisas. Talvez não no altar, não no lugar de destaque, mas em pequenas coisas, em pequenos gestos, em coisas que para muitos é desprezível, mas que para Deus tem um grande e imensurável valor. A motivação, às vezes, é muito melhor e maior do que a ação em si. O que está no seu coração? Atender as pessoas, os necessitados, os carentes, os pobres, os aflitos, obras sociais e tantas outras coisas. Entenda o seu chamado frutificando. Esta é a palavra de hoje para o teu coração, para a tua vida e para a tua família também, que possa entender o teu chamado. Amanhã eu quero falar de algo um pouco mais profundo a respeito deste chamado. O chamado, ele não contradiz a Escritura. Amém? Fique aí ligadinho que nós vamos voltar amanhã com esse belo tema. Eu quero orar com você nessa manhã, abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã, por esta palavra que o Senhor concede ao nosso coração, às nossas vidas, que a tua graça e o teu favor esteja sobre nós, que possa cada dia, Senhor, arder este chamado no nosso peito, no nosso coração, e que nós possamos, sim, Senhor, frutificar para a tua glória, para o teu reino, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus.